Meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Meu nome é Ronaldo, aqui está a Taninha, mamãe. Boa noite a todos. Hoje nós temos uma proposta ao vivo aí para vocês, de um sonho que nós vimos aí acalentando há alguns anos, e agora chegou o momento da gente colocar em prática. Nós faremos audaciosamente uma videonovela baseada na vida de Maria de Magdala, a convertida, a pecadora convertida, que se transformou o símbolo de redenção humana, não é? Através do encontro com Jesus de Nazaré. Essa história, ela é baseada e verídica em uma palestra, em uma conferência de Divaldo Pereira Franco, médium e tribuno espírita. O seu conto mais integral também está presente em o livro Primícias do Reino, narrado pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, e também o livro Boa Nova, através do nosso saudoso Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Então nós vamos fazer a narrativa, os diálogos e tudo aquilo que representa a nossa própria emoção, e esperamos que todos possam acompanhar ao sabor da nossa própria emoção, unidos nesse sentimento, como nós dissemos no início, é o símbolo da redenção humana. Para a gente ter ideia, Divaldo Franco chega a citar que o maior exemplo de conversão imediata que a humanidade conheceu foi Maria de Magdala, juntamente com Paulo de Tarso. Só que tem uma ressalva. Paulo de Tarso sofreu a sua conversão imediata, mas ele era pulcro, não é? Ele era nobre, ele era um espírito puro, não é? No sentido da lei de Moisés, naquilo que ele defendia. Ele não era cruel. Mas, meus queridos, Maria de Magdala representa a redenção no espírito, do espírito humanizado mais sincero, porque ela conheceu o lodo, ela conheceu a imperfeição, ela conheceu a luxúria e renunciou a si mesmo para que Jesus Cristo pudesse nela habitar através dos seus próprios atos, palavras e pensamentos. Então nós vamos iniciar e esperamos que todos possam nos acompanhar. Vamos lá. Era uma noite diferente de todas as noites. O casario adormecido estava coberto por um céu plúmbeo. E na grande mansão, o silêncio tornara-se mais profundo que o habitual. Aquela casa recolhia-se transeuntes que chegava à formosa cidade em busca de prazer. Os muros altos, as sentinelas vigilantes, o velho portão de carvalho e, subitamente, alguém bate desesperadamente nele. E, abrindo o prostíbulo, um escravo indaga: Quem deseja adentrar-se? A senhora não recebe hoje. A voz que vem do exterior é plangente, lastimosa. Mas eu necessito falar com a senhora. Comprometi-me trazer-lhe a boa nova de esperança. Mas hoje ela não recebe. É necessário fazer silêncio. A senhora está em transe, e quando os demônios lhe tomam o corpo, ela se transfigura, se rebela e agride. Mas eu trago uma mensagem de esperança, e deverei doá-la à senhora que aguarda. A voz partia de um mendigo da estrada, um homem mal cheiroso, coberto de andrajos, apoiado em um bordão, insistia na madeira velha da porta de entrada e dizia: Ou me adentrarei pela casa, ou não permitirei que o silêncio permaneça. Receando a reação da patroa, o servo resolveu abrir a porta que dava acesso ao pátio e, dirigindo-se à intimidade da grande mansão, ele procurou a alcova que repousava a meretriz. Os odores de nardo, de incenso que bailavam no ar, aquele silêncio soturno que era o festim de libertinagem e de orgia,
marcado pela opressão, era todo um cortejo de tragédia na alma ignorante do servidor. E pé ante pé, ele abriu sorrateiramente a porta do reduto de paixão e pôde ver, reclinada no triclínio, a mulher sedutora que arrematava o corpo alvíssimo, que estava algo exposto pela Mussoline que caía, deixando-lhe a perna à vista. Nesse momento, um raio atrevido de luar adentrou-se pela claraboia e ele pôde ver a tripóide com brasas acesas e os perfumes raros do Oriente que bailavam no ar como se fosse fantasma de ambulantes. A senhora estava estática, os olhos desmensuradamente abertos, era a posição da transvariada, cujo corpo era-se viciado pelas fúrias. Exatamente. No momento vai o servo recuar, defronta-se com o mendigo que atrevidamente segura-o em pós, e ante aquele quadro de horror que sempre prenunciava a tempestade, ele aquietou-se, mas o caminhante da estrada adentrou-se, ajoelhou-se diante da pecadora e, segurando-lhe os braços, começou a dizer: Senhora, eu vi. A mulher parecia petrificada e ele dizia: Senhora, eu vi a Jesus. Conforme eu vos prometi, ele é uma realidade. Senhora, vede, não recordais por acaso de mim? A mulher, arrancada do abismo do cinismamento patético, movimentou as pálpebras cansadas e dirigiu os grandes olhos negros na direção do homem. E ele disse: Senhora, não recordais de mim? Um dia, quando passavas na liteira acompanhada com o senador, eu me atirei aos vossos pés e supliquei uma migalha. Senhora, disse, dai-me uma moeda para que eu possa ir até Jesus, que limpa as chagas nutrizes da criatura humana e atende a miséria e o infortúnio do coração. Vós, senhora, atiraste a moeda e num tom de zombaria disseste: se o encontrardes, vinde dizer-me que se ele pode lavar a vossa lepra, certamente a minha também poderá lavar. Senhora, vede. E rasgando no peito magro as vestes já rotas, lhe disse: lavou-me, senhora, arrancou-me as ulcerações da miséria e eu venho lhe retribuir o favor. Jesus está aqui perto de Magdala, ali na praia, perto de Cafarnaum. E como ele nunca dorme 2 noites na mesma casa, hoje é o dia, senhora. Ele pernoita na casa do velho pescador, Simão Barjonas, e é a vossa oportunidade, senhora. Caminhei tanto para vos dizer, senhora. A mulher, parecendo sair dos escombros de si mesmo, levantou-se cansadamente e olhou ainda um tanto desvairada para aquele homem que estava de joelhos diante do seu leito improvisado. A mim não receberá. Ele é judeu e os judeus detestam as meretrizes. Não, senhora, não ele. Mas certamente a minha dor é a dor mais profunda do que a vossa. Senhora, Jesus é como o sol da madrugada que devora as trevas da noite com um beijo de ternura. Jesus é como o suave aroma que passa pelo pântano e não se contamina. É qual uma labareda de fogo que arde, que trepida e permanece pura. Eu o vi curar os miseráveis. Mas não a mim. Ninguém como a mim. A vossa lepra é a de fora, e a minha é a lepra do coração.
Eu sou uma vendedora de ilusões. Senhora, mas ele ama os desventurados e não lhes pergunta o nome nunca. Eu tenho certeza que se fores até ele, ele lhe estenderá as mãos generosas sobre vós e vos arrancará dos pélagos vorazes da amargura. Vinde, a noite viaja rápida e logo mais solene. Não se ocultará nas brumas e vós perdestes a oportunidade. Mas ele receberá a mim, disse ela, pondo-se agora de pé. Há uma meretriz conhecida em Magdala? Senhora, ele é o amor. Eu ouvi falar com os pecadores, com os fariseus, com os sacerdotes, com as gentalhas das ruas, com a mesma ternura, senhora. Vinde, senhora. A mulher pareceu agora eletrificada. Os olhos fulguravam como se estivessem labaredas em chamas. Ela chamou uma serva com o bater das mãos, pediu-lhe um peblo para cobrir a cabeça, e daí a alguns minutos uma barca entrava no mar da Galileia, na direção de Cafarnaum, ali próximo, 8 quilômetros. A mulher agora, recolhida no cimismamento, recordava-se que, quando era criança, ouvira dizer que um dia viria um homem que cavalgaria as nuvens e deixaria um rastro de luz sobre a noite. E quando ele chegasse à terra, a dor bateria em retirada e as amarguras cederia lugar às esperanças. Quando era jovem, de 12 anos, estando um dia em Jerusalém, escutou um narrador de história que dizia: Eis que se aproxima a hora da verdade. O cavaleiro sonhador e triunfante já se encontra entre nós, e quando ele chegar, a terra mudará sua estrutura. E ela sem saber por quê, o amou. Não podia explicar porque sentia um fascínio por essa estranha personagem da história que ouvira na infância e na juventude. E mesmo antes da grande derrocada em Jerusalém, quando o menor de 15 anos fora para as festas da apresentação e ela escutara alguém dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, é chegada a hora da renovação. E ela lembrou-se daquele cavaleiro alado que iria arrebatar as pessoas algemadas e os levaria ao país da plenitude, o amor. Mas o amor também lhe chegou aos ouvidos com carícias e ternuras, falou-lhe com palavras ardentes e deu-lhe consolação e promessa. Ela então entregou o corpo ao primeiro amante e despertou nas malhas da prostituição e foi levada para Magdala. Magdala, naquela época, era conhecida como a cidade mais agradável do mar da Galileia, onde norteia as águas do lago de Genezaré. Magdala desfrutava os ventos alísios e de uma temperatura agradável. Ali estivera em férias a rainha Cleópatra do Egito, e pelas ruas da formosa Magdala, palacetes gregos e romanos e personagens estranhas desfilavam as suas próprias glórias e misérias. Nas bancas, cambistas, sestércios e denários e moedas babilônias e persas eram trocadas para a busca das ilusões. E foi em Magdala que ela se tornou célebre. Ela era chamada Miriam, e a posteridade a chamaria de Madalena.
a mulher dos 7 demônios, das tentações, a sedutora que seduzia e que devoravam as suas vítimas. Ela então se lembrou de toda a descida da escada e da queda, e a escada da degradação não tem o último degrau. Sempre se desce mais. É como um poço da insensatez, não tem fundo, sempre cai mais baixo. Com essas reflexões, o barqueiro conduziu-a até que a embarcação ficou cravada nas areias úmidas, cansadas do beijo do mar. E o mendigo disse: Ali, senhora, na casa de Simão Pedro. A casa, quadrangular, esparramada entre parreiras de flores e tamarindeiras, parecia mergulhada em silêncio, banhada de um luar gentil. A porta semicerrada, e o mendigo emocionado disse: Ide, senhora, Jesus vos espera, ele vos aguarda, eu sei. Uma voz invisível, inaudível ao meu coração me fala: ide, senhora. Ah, a meretriz era bela, a carne alva e perfumada destacava-se no claro noite, e sob o salpicar das estrelas, agora de um céu transparente, ela marchou com passos firmes na direção da velha porta e golpeou-a várias vezes. A porta rangeu em gozos enferrujados e um retângulo de luar caiu sobre a sala escura. Sentado numa pedra, um homem esguio, de cabeleira no tom do ouro velho ou do cobre sujo, moveu a cabeça, formando um ângulo sobre o ombro. E quando Maria percebeu-lhe o perfil luminoso, suave e triste, emocionou-se, atirou-se de joelho aos pés e disse: Rabi, mestre querido. Maria. Tu me conheces? Ó Maria, eu sou o bom pastor. E um bom pastor conhece suas ovelhas todas, uma a uma. Não te surpreendas, pois, porque te chamo Maria. Ah, Senhor, se tu me conheces, tu sabes. E se tu sabes, eu sou toda podridão. E eu venho na busca. Maria, ama. Tu nunca viste, por acaso, os muros velhos se arrebentarem de flores na primavera? E as terras áridas, quando beijadas pelos ventos frios, e as chuvas generosas arrebentarem-se de perfumes, anunciando a chegada da quadra feliz? Não digas que tu és podridão, porque no coração que ama, mesmo que esteja no lodo, nascem lírios de imaculada beleza. Oh, Rabi, quanto gostaria de amar, mas a quem amarei? Aos teus filhos, Maria. Ai de mim, desgraçada de mim, que tenho varado o ventre 1000 vezes e não tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu te digo que ames a teus filhos, eu não me reporto às flores da carne que saem do ventre material. Eu me refiro às crianças que não têm mães, às mães que não têm filhos, às tuas companheiras de morte sírio do lupanar. Ama-os, e se tu amares, eu te darei as palmas da vitória. Vai, Maria, sacrifica-te e ama, sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente, mas não volte a equivocar-se.
Senhor, então eu te darei a minha vida. Não hoje, Maria. Um dia que não está longe e que não se encontra perto. Eu te pedirei a vida e espero. Agora, vai, Maria, e não tornes a pecar. A conhecida meretriz ergueu-se ébria de júbilo e uma sinfonia inarticulada cantava na sua alma e, recuando-se, sem lhe dar as costas, atravessou a porta e da praia ainda pôde ouvi-lo dizer: Vá, minha filha, e não peques mais. Um dia eu te pedirei o sacrifício em holocausto. A mulher adentrou-se na barca e, chorando, voltou a Magdala. No dia seguinte, a cidade despertou com uma notícia estranha. A vendedora de perfumes havia enlouquecido. Atirava pelas janelas do palacete tudo aquilo que o ouro havia comprado, mandara abrir as burgas, as arcas de mogno para espalhar as moedas e os tecidos caros que havia mealhado na prostituição. Tomou apenas um vasilhame alabastro de perfume de nardo e aquele vestido com o qual eram as suas heranças e se corrompeu. A lembrança da pulcridade e saiu a gritar. Naquela época, nas cercanias havia um homem que se celebrizara pelas suas excentricidades. Chamava-se Simão. Simão era uma dessas personagens frívolas e rica que exibia a pequenez na glória do poder temporal. Simão tinha um capricho. Toda vez que aparecia uma personalidade notória, alguém que se celebrizava, Simão convidava a uma recepção em sua casa. Em verdade, ele não homenageava a ninguém. Ele se homenageava através de seus convidados. E ouvindo falar de Jesus, ele então mandou convidá-lo para um almoço na sua mansão. E para surpresa dos seus discípulos, Jesus aceitou. Ele, que sempre se recusava às homenagens da frivolidade humana, mas naturalmente naquele dia, acompanhado por Pedro e João, eles se dirigiram à mansão nos arredores da cidade. Simão aguardou como mandava a lei. A porta de entrada cercada de servos e de bajuladores, cercado por muitas pessoas, mas não amados pelas pessoas. Jesus chegou, Simão curvou-se e procurou perceber a psicologia do estranho profeta. Estendeu-lhe o braço, apontando a sala do banquete. O mestre, suave como um perfume de primavera, adentrou-se na sala imensa de colunas orientais, sobre tapete persa. Mulheres seminuas bailavam ao som dos tambores e de atabaques. Os triclínios estavam colocados à romana, os travesseiros de veludo, os pratos de ouro e prata estavam colocados diante dele, enquanto servos e escravos apresentavam frutos secos e vinhos saturados da velha adega. De repente, ouviram uma algazarra lá fora. Parecia uma ostentação. Simão levantou a cabeça e disse: Quem se atreve a perturbar o banquete? Os servos alvoroçaram-se.
E uma mulher desgrenhada e bela adentrou-se com os olhos transvariados, percorreu a multidão e atirou-se aos pés do estranho profeta e começou a chorar. As lágrimas abundantes escapavam dos olhos para o coração, e ela molhava os pés do estranho e enxugava com a cabeleira imensa. Simão olhou-a. Era a prostituta de Magdala. Era um atrevimento daquela mulher vil adentrar-se pela sua casa. Ele olhou para o escravo e deu-lhe o sinal para expulsá-la. Mas a mulher, desgraçada, que nada mais tinha a perder, olhou a Simão com os olhos dos atrevidos. Simão era seu cliente. A hipocrisia disfarçada. E ela pareceu de dizer-lhe no olhar: quem és tu para cobrar-me comportamento? Simão era considerado honrado, mas não era honrado. Ele mantinha o puritanismo, mas não era puro, né? Então, Simão temeu por causa da consciência. Ele a conhecia, ela o conhecia. Continuou a chorar. Simão agora, não podendo disfarçar-se da pobre equivocada, olhou então o estranho que se passava por profeta e que deixava a mulher acarinhar a planta dos pés e, tomado de amargura, começou a conjecturar. Mistificador, profeta, hein? Se ele fosse profeta, saberia bem quem é essa mulher e saberia que ela macula o ambiente do meu lar. Jesus permanecia indiferente a Simão, sensibilizado pela doação da mulher equivocada. Porém, depois de alguns minutos que pareceram horas, Jesus pergunta suavemente a Simão: Simão, dizei, mestre. Os hipócritas são sempre muito rápidos nas respostas, não é? Simão, eu sei que tu és um bom negociante. Em verdade, eu sou apenas próspero, Senhor. Eu sei, Simão. Eu gostaria de fazer-te uma indagação e receber de ti uma resposta. Queria falar-te a respeito de um homem que tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos 2 podia pagar, ele a ambos perdoou. Simão, para ti, qual aquele que lhe mais amou? Ó Senhor, é claro, aquele que mais foi perdoado. Disseste bem. Eu cheguei à tua casa e não me deste a água para as abluções, mas ela orvalha os meus pés com sua ternura e o seu pranto. Não me enxugaste o suor com a toalha, e ela me enxuga o cansaço com os cabelos. Ó Simão, agora vai, minha filha. Os teus pecados são-te perdoados por muito amares, e não voltes a pecar. A mulher que trazia o vidro de alabastro com aquele perfume perfume de nardo, untou os pés de Jesus e saiu a gritar: Hosana, Hosana! E Simão ficou perdido nas reflexões do solilóquio. A partir daquela tarde memorável da Galileia, no meio da multidão, estava sempre uma linda mulher acompanhando o estranho profeta. Seus olhos brilhavam à medida que ele cantava as sinfonias intermináveis do reino dos céus. Seu coração pulsava de júbilo
quando as palavras perolava-lhe os lábios, formava um colar de esperança, e ela depositava na alma. Era Maria, a antiga equivocada de Madalena ou de Magdala, que acompanhava o Senhor. Maria de Magdala também acompanhou o Mestre na entrada triunfal em Jerusalém, quando ele era aguardado como revolucionário que iria dar o trono do mundo a Israel, equivocando-se Israel pelo trono da terra, quando ele dava o trono do céu. Ela o acompanhou e também sentiu-se jubilosa. Os companheiros dele a olhavam-na com suspeita. O machismo hebreu, do Deus masculino, de haver criado um homem e feito a mulher, essa terrível presunção tornara Maria uma presença desagradável entre os convidados masculinos que o seguiam. Mas ela conhecia os homens. Foram os homens que a exploraram. Foram os homens que as perverteu. Então, ela sabia que por detrás daquela aparente fortaleza havia muito abismo e fragilidade. E não lhes dava importância. Acompanhada pela Senhora de Nazaré, a mãe do suave profeta, e também por Maria de Jerusalém e Joana de Cusa, ela adentrou e cantou hosana naquela tarde memorável de esperança e expectativa. Mas também ela soube da traição. Ela acompanhou a noite tormentosa, ela esteve diante do plenário em que ele estava sendo julgado, ela acompanhou a estranha procissão entre Aná e Caifás, ela esteve diante do pretório e viu o seu rabi ser levado ao ridículo máximo, ser desnudado em público, ser coroado de espinhos que vinham do oásis da lixeira do outro lado da cidade. E quando lhe colocaram um pêbalo vermelho ridículo e uma cana suja semelhante de cetro para ironizar. Ela teve o coração transpassado de dor. A mãe dele tremia e as mulheres se abraçaram, confundindo-se uma na dor das outras emoção. Ela também o acompanhou até o Gólgota, aquele monte que tinha o aspecto de uma caveira. E ela viu o momento que o crucificaram, quando a cruz foi erguida. E o corpo daquele homem magro, de 1,75 m aproximadamente, derreou. A cruz cravou-se-lhe nas carnes das costas, pela madeira chanfrada. Ele tentou erguer-se, mas o peso recurvou e os espinhos infectaram-lhe a cabeça e os dos olhos começaram a encher-se de sangue. Ela acompanhou todos os diálogos. Ela viu quando uma mulher se aproxima de uma das cruzes e ficou a chorar. A mãe dele acercou-se, abraçou-a e perguntou-lhe: "É teu filho?" "Sim, é Dimas, meu filho. Eu sou Tamar." "Oh, Tamar, o do meio é meu filho." Quando Dimas gritou: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso.
Ele moveu a cabeça dorida e cansado, e num suave aramaico lhe respondeu: em verdade lhe digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas não disse quando. Então, Maria segurou a mão de Tamar e disse: se aquele é teu filho e o meu filho lhe fala, crê, mulher, porque meu filho é filho de Deus e o meu filho nunca promete sem cumprir. E ele disse: Tenho sede. Colocaram na ponta de uma lança uma esponja com vinagre e aloés, uma substância amarga para anestesiar as dores, e colocaram-no nos lábios. Ele então olhou em derredor, quando o centurião cravou-lhe a lança e o sangue escorreu. A terra então tremeu aos pés de todos. O dia se fez noite, a tarde se fez plombear, e o véu da noite rasgou, e ele deu um grito: Eli, Eli, lama sabachthani, está tudo consumado. Mas antes de cessar, ela gritou: meu filho, o que te fizeram os homens? Ele moveu a cabeça, olhou para a mãe. Ali estava a Mater Dolorosa e disse: mulher, eis aí o teu filho. E olhando para João, um rapazote de 16 para 17 anos, e disse: filho, eis aí a tua mãe. Rompia os laços humanos, fazia dela a mãe da humanidade. E João, o símbolo da piedade filial. Maria de Magdala permaneceu ali e viu que ele estava derreado. E quando desceram a cruz, e ele foi para o sepulcro de José de Arimateia. Na manhã do terceiro dia, Maria de Magdala, Joana de Cusa e Maria de Jerusalém foram visitar o túmulo. E quando chegaram à porta, estava um jovem de arrebatadora beleza que lhes perguntou: Que vindes procurar onde não se encontra? As duas mulheres desceram correndo, mas Maria ficou a sós. No seu solloque perguntou: mas para onde o levaram? Mulher, que desejas? Maria olhou e viu e gritou: Rabone, mestre idolatrado. Ela correu de braços abertos e ele disse: não me toques, ainda não estive com meu pai que está nos céus. Chico Xavier diz que ela não podia tocá-lo porque a sua energia atômica, depois dele haver visitado as furnas onde estava Judas, poderia danificar o perispírito. E ele ainda não se libertara das energias glutinadoras da molécula da terra. Não me toques, Maria, mas vá, e dizes aos meus irmãos que eu voltei conforme prometera. Vai e dá-lhes a boa nova. Maria desceu cheia de alegria. Ela foi à casa em que eles se recolhiam, entrou e gritou: eu vi, ele voltou. Olharam-na
Eu vi! Não creio, bradou uma voz no fundo, aparecer-te a ti. A palavra era grifada. Exatamente a ti. Era Tomé. Mas Maria de Nazaré acercou-se de Maria de Magdala, abraçou-a e disse: eu creio, minha filha. Conta-me, como foi? Um dia, mais além, estavam reunidos quando, de repente, um corpo em luz apresentou-se aos amigos e disse: A paz esteja com todos. Mas vem, Tomé, e toca-me. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas ai daquele que vê e que não crê. Mas ide como ovelhas mansas, ide em meu nome, e espalhai o reino de Deus para todas as latitudes da terra. Agora eram as despedidas. Pedro começou então a destacar 2 para lá, 2 para cá, até que ficou a sós com a antiga pecadora e diz: Até um dia, Maria. Simão, deixa-me ir contigo. Não posso, Maria. Tu és mulher. Tu ainda és bela. E depois... Ela então lembrou do passado. As pessoas não nos deixam esquecê-lo, porque no fundo as pessoas gostam de masoquismo sadista, não é? Simão, eu compreendo. Perdoa, Maria. E lhe deu adeus e se foi. E ela ficou a sós, embora, mesmo quando cercada pelos amantes, porque a maior solidão é a interior. Então, resolveu procurar emprego. Mas nas casas em que ela batia, as mulheres diziam: volta à prostituição, destruidora de lares. Depois da loucura da tua paixão pelo pescador, agora vem pedir compaixão? Volte ao prostíbulo, que é o teu lugar. E os homens? Volta, Maria, nós te devolveremos tudo. Mas ela era uma linguagem estrangeira que ela não compreendia mais. 3 dias depois, faminta, quase a desmaiar, ela se recolheu na praia, onde ouvira Jesus pregar várias vezes. E pelo amanhecer do 4º dia, ela escutou a matraca, que anunciava que por ali vinha a presença da Morfeia, da lepra. E logo começou a aproximar mulheres de rostos cobertos, homens apoiados em bordão, enfermos, todos com os corpos marcados, deformados. Maria temeu. Ela conviveu com os leprosos, mas Jesus estava sempre por perto. Eles se acercaram e ela quis correr. Mas eles se aproximaram e um deles perguntou: Onde está? Onde está Jesus de Nazaré que limpa as feridas, a lepra e atende a dor do coração? Procurai a Jesus? Sim, dele ouvimos falar na Síria e caminhamos tanto. Ah, chegaste tarde. A ignorância dos homens crucificaram-no em Jerusalém, no Gólgota. Maria, então, pôde ver a dor da decepção nos rostos marcados, lábios deformados, orelhas com abas largas, dedos, mãos amputados, o odor da carne humana em degeneração. E o pior, a esperança perdida. Maria, então,
sentiu uma dor maternal e lembrou-se: ama aqueles que são desamados, os filhos que não têm mãe, as mães que não têm filhos. Ama Maria. Ah, ele se foi, mas deixou a sua herança. Deixou-nos a sua palavra, o seu exemplo. Ergueu-se e começou a pregar a boa nova como um hino de esperança, de ânimo para aquelas pessoas infelizes. Mas, no amanhecer do outro dia, as autoridades vieram e expulsaram os miseráveis, mandando-os para os vales dos imundos em Jerusalém. Eles deram-lhe adeus e quando já iam na curva da estrada, Maria teve uma estranha reflexão. São meus primeiros amigos, os meus únicos irmãos. Maria deu um grito: esperai por mim! Correu, pegou uma criança no colo e seguiu com eles até o vale dos leprosos. E todos os dias, ou todas as tardes, ao entardecer, uma bela mulher subia num ligeiro aclive e falava de Jesus e dizia assim: meus irmãos, vós os leprosos. E falava e pregava a boa nova de esperança. Contava e cantava que um dia cantava os hinos da glória da palavra de Jesus. Certo dia, quando se banhava mais ou menos 10 anos depois, em uma cascata, pouco além do vale, Maria percebeu no colo rijo uma mancha de despigmentação, aquele tom violáceo, um vermelho róseo. Maria passou a mão, não sentiu nada. Tomou de um cravo, cravou e também não sentiu nada. Maria olhou para o céu, sorriu e disse: pagarei na carne os crimes que na carne cometi. E naquela tarde, quando ela se levantou, seu discurso foi diferente. Meus irmãos, nós, os leprosos, Maria de Magdala, a flor de luxo, começou a decompor para a vida real. A antiga beleza murchou, o corpo harmônico se decompôs e ela percebeu que ia morrer. Uma estranha saudade tomou-lhe conta do coração e ela lembrou-se da Santíssima e disse aos amigos: tenho que me ir, gostaria de falar com minha mãe e despedir-me dela. E os amigos disseram-lhe que longo era a estrada e que ela não suportaria a jornada. Mas Maria se foi. Viajou durante a noite e adormeceu à sombra de tamareira durante o dia. Quando estava à porta de Éfeso, não aguentou mais. Ela tombou e entrou em delírio. Um transeunte que passava escutou a chamar por João e por Miriam, a Mãe Santíssima de Jesus. Ele correu ao promontório e avisou a João
que desceu e levou a pecadora em sangue apodrecida. A Mãe Santíssima velou-a na terceira madrugada. Ela não pôde abrir os olhos para ver a Mãe de Jesus. Mas ela sentiu uma estranha sensação de leveza que pairou no ar. Plainou e escutou uma melodia incomparável de vozes angelicais. Maria, então, pôde ver o ambiente, recuperar a juventude, estava no frescor da mocidade. A Mãe Santíssima chorava sobre os seus despojos. Ela cobriu-lhe a veneranda cabeça embranquiçada, e então ela sentiu-se arrebatar no ar. Lembrou-se da praia de onde ele havia conhecido Jesus, e sem saber como, viu-se ali pela magia do pensamento. Ela ainda não se recuperara quando viu alguém que se caminhava sobre as ondas, com aquelas vestes brancas, os braços abertos, estendidos, em atitude de afago, que se acercava. Maria correu, adentrou-se pelas águas. Era Jesus. Rabi! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste pela porta estreita, amaste muito, vem, e eu te espero aqui. Foste fiel até o fim. Eu recebo a tua vida, agora vem e descansa no meu reino, Maria. Naquela noite, um astrólogo egípcio, fitando a constelação de Órios, viu uma estrela novíssima e notou-a. Só que ele não sabia que era Maria de Madalena ou Magdala, a pecadora arrependida que deixara um rastro de luz quando chegou no reino dos céus. Essa belíssima história, verídica, linda, para mim, me toca muito. Mas vamos para a conclusão quando Divaldo narra que Maria, a pecadora de Magdala, é o símbolo de maior esforço da criatura humana, é a maior conversão do cristianismo. Devemos ao cristianismo no Ocidente, ao apóstolo Paulo, que era virgem, que era vígio, que era vigoroso, que mudou de Saulo para Paulo e continuou aquela linha positiva e trouxe até nós a mensagem da Boa Nova. Sem ele, provavelmente, as palavras de Jesus teriam morrido no Ocidente. A sua audácia, a sua coragem de receber as pedradas até ser considerado morto e ser atirado nos entulhos. Mas Maria de Magdala, nós devemos o exemplo de um pântano que se transformou em um jardim, de um pau que se fez um pomar, porque é muito difícil superar os vícios. O vício é a nossa segunda natureza. É ele que nos esculpe de tal forma
que ficamos impregnados e profundamente dependentes. Mas, graças ao amor que nela surgiu, Jesus foi o seu psicoterapeuta que ajudou na sua libertação. É o maior exemplo de autodescobrimento, de alta transformação, a quem devemos nos identificar profundamente, a quem devemos tomar na luta da modificação interior. A mulher cristã adquiriu independências e liberdade, mas corre o grande perigo de escorregar na libertinagem. É muito difícil ser livre sem ser libertino. A verdadeira liberdade da mulher não é para tomar dos homens os vícios de quem se quer libertar. É exatamente para dignificar-se, ajudarem os homens não mais a corromper e a se modificar também. Porque quem encontrou Jesus de Nazaré, meus irmãos, nunca mais é o mesmo. Quem ouviu a palavra dele, ou ouve ainda a palavra dele hoje através do Evangelho, se impregna e não pode mais voltar atrás ou voltar ao passado, porque Jesus é Zeniti, auge, é o máximo das superações, é o macro para indicar que é longa a estrada das nossas ambições, mas se queremos nos modificar verdadeiramente, estamos numa chance todos os dias. Vamos sempre recordar de Maria de Magdala desde dessa noite, ou da alva manhã, para convidar-nos a profundas reflexões. E hoje, quando as dores se fazem superlativas, quando os espíritos descem cantando hinos aos homens da terra e conclama a criatura ao estudo do Evangelho, a praticá-lo e a exemplificá-lo, é necessário que nós, os Marias de Magdala, saiamos das cinzas e nos reabilitamos para demonstrar a grandeza de Jesus. Que tenhamos a coragem de agir cristamente e viver espiritualmente e de crescer na construção de um mundo melhor, pois são dias difíceis e desafios são testes para o nosso progresso. São dias de dificuldades é para a avaliação dos nossos valores morais. Mas, com Jesus sobre a sua batuta, poderemos reger a orquestração universal, preparando-nos cada vez mais à era nova. Então, não mais nos deixemos empolgar pelas queixas, reclamações, dúvidas, pelos conflitos, mágoas e ressentimentos, e tocado pela presença dele,
e dela. Eu oro assim. Encontrei no meu caminho um suave peregrino de olhar terno e brilhante, da cor do céu profundo, e os meus olhos choraram tanto de alegria que brilharam no meu pranto como pérolas de luz. Eu ouvi a sua voz lá no alto da montanha, quando a brisa acariciava os seus lindos cabelos e o sol colorindo a natureza derramava saudades no meu mundo de tristeza. Quem é esse peregrino que surgiu no meu caminho, transformando a minha vida em sonhos de amor e paz? Que saudades do vinde a mim da Galileia, minha vida após vidas tem saudades desse alguém. A minha alma comovida, relembrando o passado, num transporte de amor e luz pelos caminhos, escutou na voz do vento: esse homem é Jesus, é Jesus, é Jesus. Encerra, filho. Bem, meus queridos, nós agradecemos profundamente àqueles que nos assistiram, a oportunidade generosa que a espiritualidade maior nos concedeu. Essa é a nossa primeira live. Obviamente que nós temos muito a aprender. Estamos aqui com o coração em festa pelo trabalho concluído. Desejamos a todos as bênçãos do Cristo de muita paz e que nós possamos seguir confiantes, entendendo que representa o Espírito Altíssimo de Maria de Magdala, essa mulher corajosa que representou o trabalhador que tomou a charrua e nunca mais olhou para trás, ou seja, nunca mais foi a mesma, santificou-se, reencarnou em futuro próximo, após a sua vida como Maria de Magdala, e pôde novamente doar-se a Jesus, e continua certamente como um dos guias da humanidade a nos orientar na ascensão para o Mestre. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos para hoje, amanhã e todo sempre. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite a todos.